Hoje o assunto é cultura de Camboriú. Vamos falar sobre o musical Alianças dos Guardiões, projeto com incentivo da PNAB e apoio da Fundação Cultural e da Secretaria de Educação de Camboriú. Um espetáculo que mistura música, dança e teatro para falar desse meio ambiente e folclore brasileiro. Quem está aqui comigo é a diretora Suelen Jonk e dois atores do elenco e mais a Josi Jonk, que também é coordenadora do musical da peça da Aliança dos Guardiões. Primeiramente, Suelen, bom dia. Antes de tudo, conta tudo pra gente sobre o musical, qual que é a história, datas, eu quero saber. Júlio, bom dia, ouvintes da Divino Oleiro. Muito feliz de estar aqui hoje novamente, né? Segunda vez que eu venho aqui falar do espetáculo. Então, sobre a história. A gente começa colocando o nascimento da floresta amazônica com uma fala do narrador meio misterioso, assim, meio poético, que conta como tudo surgiu. A partir de uma gota de chuva, surgem os seres protetores da natureza e, de repente, os humanos chegam querendo destruir tudo. E cabe aos guardiões, no caso, Saci, Boitatá, Curupira e todos esses personagens da folclore brasileira para tentar salvar a mata. E quem que são os personagens principais, além do Curupira, do Saci, o Boitatá? Quem faz mais parte dessa história aí? Eu gosto de dividir os personagens em 4 blocos. O primeiro bloco são os seres que aparecem primeiro, que são os seres guardiões da floresta, o ser dos rios, da fauna e da flora. Depois temos nossos 2 antagonistas, os empresários, e a Aliança dos Guardiões, que é composta pelos seres do folclore, que é o Boitatá, o Curupira, o Saci, a Iara e a Cuca. E, por último, temos esse 4º bloco, que na verdade é composto só de uma pessoa, que é a Tainara, que é uma personagem surpresa que só quem assistir a peça vai saber a função dela na história. Olha só. Olha, eu sei que teve uma pré-estreia já, né? Como é que foi essa pré-estreia? Sim, foi tudo muito lindo. Fizemos 2 sessões fechadas para as escolas públicas de Camboriú. Também no auditório do IFC, uma sessão de manhã, uma sessão de tarde. Enchemos o auditório, as crianças amaram, tiramos várias fotos. E por mais que tenha sido tudo muito lindo, né? Estamos com mais expectativas para o dia 27, para ser melhor ainda e a gente conseguir espalhar mais essa mensagem. Que bom. Suelen, de onde surgiu a ideia para criar esse musical? Esse musical surgiu de uma vontade depois de outro projeto que eu executei em 2024. No primeiro semestre de 2024, eu executei o projeto Oficina de Balé na Fundação Cultural, em que eu era professora de turmas de infantis, de balé, durante esse primeiro semestre. E o objetivo principal desse projeto não era em si uma apresentação no final do semestre ou a formatura. Era sim o processo que aquelas bailarinas iam passar ao decorrer daqueles meses, o que elas iam aprender e tudo mais. Depois da finalização desse projeto, em junho, em agosto, abriu o edital da PNAB, a Lei Aldir Blanc. E dessa vez eu queria apresentar como foco um resultado final. E como eu já sou bailarina há muitos anos e agora estou cursando licenciatura em artes cênicas, eu gosto muito de teatro musical, surgiu essa ideia. Juntamente com a Josi, que é a coordenadora do projeto, pensamos em temas relevantes, né? Já que é um projeto público, a gente tem que trazer algo relevante para a nossa população. E surgiram vários temas, por exemplo, bullying, e amizade, amor e família e sustentabilidade, que foi o que mais chamou minha atenção. E conversando, assim, a gente chegou nessa ideia de figuras do folclore, que já tem esse perfil, né? A história original de muitas das figuras do folclore é de defender a natureza. Por exemplo, temos aqui hoje o Saci e o Boitatá, que depois eles contam um pouquinho da história original do personagem deles, mas que também tem relação com a natureza. Que legal, então a ideia surgiu lá na Fundação Cultural de Camboriú. Sim. Tava certificando as bailarinas, as minis bailarinas, e lembrou, né? Deu vontade de fazer mais, né? Deu. Vontade de fazer mais artes. E você conhece muito bem a Josi, né? Conheço. Conhece, né? Uhum. Sua mãe. Somos próximas. Sua mãe tá aqui também. Daqui a pouquinho ela vai falar com a gente também. E eu quero saber, Suelen, agora falando de bastidores, como é que foi o processo de escolha do elenco? Em fevereiro, abrimos as inscrições, inclusive vim aqui para falar das inscrições para as audições. E essa divulgação me deu um pouco de aperto no coração, porque eu não sabia se ia ter gente suficiente, se o povo ia aparecer, mas graças a Deus deu tudo certo. Pois é, eu lembro disso. Sim. A prefeitura ajudou a divulgar nos stories também, eu fiz ali o que pude, mandando para quem eu conhecia, pedi pro povo compartilhar. E no fim conseguimos atingir bastante gente e pessoas que eu não conhecia, que acho que é a parte que é a mais legal. Porque muitas vezes no ramo das artes, principalmente assim em cidade pequena, né, que não é
um polo cultural, tipo Floripa, o São Paulo, Rio de Janeiro, a gente acaba ficando muito nas pessoas que a gente já conhece, acaba formando vários mini grupinhos e a gente não consegue dialogar com os outros artistas. E nesse projeto a gente conseguiu abrir o nosso leque. Que bom. Pessoal, só de Camboriú? Dessa vez só de Camboriú. O elenco foi só para Camboriú. Que legal. E conta pra mim como é que foi o desafio de coordenar a dança, a música e teatro, tudo numa coisa só. Sinceramente, eu achei que fosse ser mais difícil, tá? É? Foi Sim. tranquilo? Tranquilo é uma palavra forte, né? Mas a gente sempre espera o pior. E como a gente tinha um elenco que tava ali querendo fazer acontecer, eu também tive o auxílio da Julia Yuki, que ela agora é a professora de balé infantil das aulas na Fundação Cultural. A gente fez essa parceria também. Depois o José vai falar um pouquinho mais da nossa relação com a Fundação Cultural nesse projeto. E as alunas das oficinas também fazem parte do espetáculo, elas dançam. São 3 coreografias, uma de cada turma. E eu dava um pouquinho de auxílio ali nas aulas dela, às vezes, tipo, dava um pitaco no que eu pedia uma ajuda, mas ela ensaiava as crianças separado e eu ensaiava o elenco dos atores separado e eles também dançam. Olha. E a parte dos maiores ali, do elenco mesmo dos atores, eu coreografei e a parte das crianças ela coreografou. Ah, ficou bem dividido. Em relação à música, são 2 meninas que cantam, a Sofia e a Renata. Uma é a Tainara e a outra é a Yara. A gente fez também ensaios separados, fui acompanhando elas ali à distância, pedi para elas mandarem áudio, davam feedback, mas no fim decidimos, depois de já ensaiado bem a música, gravar. E caso você for assistir o musical e ver se você percebe, ou quem já viu, elas dublam as músicas. Porque por mais que a gente acredite muito no potencial delas, né, é um receio. Porque como elas já vão estar ali, às vezes nervosas, ou movimentando, vão dançar também, a voz pode falhar, pode desafinar, vai que esquece a letra. Então a gente deixa esse recurso ali, elas cantam junto na hora, mas tem esse playback para dar esse apoio. Claro, porque daí é uma segurança também, né? É ao vivo teatro, né? É teatro. Sim. E também fica mais profissional também. Claro que fazendo ao vivo também é profissional. Mas como vocês estão estreando, então é uma segurança boa para o pessoal que está começando fazendo ali o teatro. Muita gente fazendo pela primeira vez? Tem bastante gente fazendo pela primeira vez, principalmente dos mais novos. E é uma alegria muito grande, assim, estar realizando o meu sonho de dirigir esse musical, que tá dando tudo certo, uma coisa bem grande que tá movimentando a cidade. E também estar movimentando esses artistas que estão estreando no espetáculo, né? Bastantes das bailarinas ali da Julia Yuki estão fazendo sua primeira apresentação de dança. Alguns personagens do elenco, a primeira vez que eles apresentam, de fato, num palco. Então eu fico muito feliz da gente estar realizando esse trabalho. Você gosta muito de dar aula, né, Suelen? É legal, Suelen, que eu tava até lembrando aqui que a gente cresceu junto, porque a primeira vez que eu fui na Fundação Cultural de Camboriú, minha primeira cena foi contigo. Foi mesmo. O professor deu um texto para nós, né, o professor Juarez, mandar um abraço para ele. Ele deu um texto pra gente e você foi minha primeira parceira de cena no teatro. Hoje eu tô na rádio, você fazendo essas direções. Eu fico muito feliz mesmo, tá bom? Como a vida é, né? Pois é, que legal, né? Que bom que deu certo. Agora falando do espetáculo. O espetáculo ele aborda temas como meio ambiente, diversidade, né, respeito às diferenças. Como é que foi trabalhar tudo isso de forma leve? Como um espetáculo infantil, a gente sempre busca trabalhar os temas de forma indireta. Porque às vezes a gente joga na cara da criança assim, sustentabilidade. Sim. Ela não vai entender e muitas vezes, besteira, não quero saber de sustentabilidade. Então a gente tem que ter muito cuidado para trabalhar isso, não só nas falas, mas também na maneira que os personagens se portam. Por exemplo, os empresários vão ter uma postura completamente diferente do que os guardiões da floresta. Então a gente tem que mostrar isso não só com palavras, mas também com linguagem corporal. Porque na visão ali, a criança vai captar muito mais, às vezes, do que ela tá falando. Porque às vezes vai vir uma palavra difícil, ela não vai entender. Mas se ela vê que o cara que tá destruindo a floresta tá fazendo cara de bravo, já vai ter uma conexão, né, ali. Mas as principais mensagens que a gente tem, além da sustentabilidade, são também escutar o grupo. A gente tem ali algumas desavenças da Aliança dos Guardiões ao longo do caminho, que eles não sabem o que fazer. O Saci e o Boitatá são uns que se bicam bastante, porque eles não se dão, mas por essa movimentação, por essa vontade de fazer com que o negócio que aconteça, que a floresta seja salva, eles deixam essas diferenças de lado para conseguir fazer com que dê tudo certo, né? Com que a floresta seja salva. A gente também tem uma personagem indígena, que é a Tainara, que aparece no final da peça. E tem um pouco dessa pincelada também da cultura indígena brasileira. Mas o tema principal mesmo é a sustentabilidade. Que legal mesmo. Parabéns. Eu tô ansioso para ver. Eu não via a pré-estreia, porque era só para alunos de Camboriú, mas nessa quinta-feira, sexta-feira eu tô com quinta-feira na cabeça, porque quinta-feira eu faço teatro
teatro também. Eu faço teatro no JP Instituto e eu tô com isso na cabeça. Mas é tudo cultura, então tá valendo. Mas você falou que o Saci e o Boitatá, eles brigam muito na peça. Brigam bastante. Então por isso que você trouxe eles aqui pra não ter briga de quem ia vir e quem não ia vir, né? Sim, se visse um, se não visse o outro, ia dar problema. Trouxe melhor os dois juntos. pra se livrar. Então agora eu quero conversar com o Julian, é isso? Isso mesmo. Julian, como é que foi pra você receber o convite de interpretar o Saci, Julian? Olha só, primeiramente, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Divino Oleiro. Receber o convite para fazer e interpretar o Saci foi uma surpresa muito boa, né? Algo muito positivo, porque primeiro que as nossas audições foram com o monólogo do Saci. Curupira. Era do Curupira? Era do Curupira. Ah, perdão. Eu lembro do Saci. Tá, tudo bem. Mas assim, era um papel que eu não me via, não me colocava nesse papel. Então, receber essa carga de personalidade do Saci, que é com toda a história e a bagagem cultural que ele tem, sendo uma figura muito icônica para o folclore brasileiro, então eu recebo isso com muita honra, né? Eu fiquei muito alegre. Que legal. Olha, eu tenho que perguntar, né? Porque quem está no rádio só está ouvindo, mas quem está na nossa transmissão no YouTube, no Facebook, consegue ver. O Saci, ele como eu posso dizer, ele precisa ser negro? Na verdade, em muitas das lendas do Saci, né, todas elas, eles abordam uma criança negra, né? Até porque a história, de fato, do Saci é baseada em um menino que foi escravizado. Então, de fato, na teoria ali, na lenda, ele é um menino negro. Mas não necessariamente precisa. Mas não necessariamente que precise ser interpretado por, né? Os atores, a gente precisa ter esse senso e essa mobilidade de poder desenvolver outros papéis que não nos representam como pessoa. Claro. Porque até porque o Saci, vamos dizer assim, a marca dele não é ser negro, ele não tem uma perna, é toda a história. Exatamente, toda a história do Saci, tudo que envolve ele, né? O que aconteceu com ele de fato. E fora a característica principal dele, né? As travessuras, o brincar. Como é que foi o processo de construção do personagem? Como é que você estudou para criar ele? Olha, o processo de construção do Saci foi um processo muito rico, porque eu precisei estudar de fato todas as lendas possíveis do Saci, porque existem muitas vertentes e variáveis dele, né? Desde um menino mais brincalhão e travesso, que é de fato o nosso Saci da peça, mas também para outros onde ele era mais solitário e mais misterioso. Então eu precisei dar uma estudada em todas essas vertentes para mim poder de fato produzir o meu Saci. Que legal. Fora a expressão corporal, porque o Saci, ele tem um jeito muito único de ser, é muito particular de se mover, fora o fato dele não ter uma perna. Como é que foi feito isso na peça? Então, na peça, eu tampei a perna com uma legging preta e coloquei um vórtice de... Algodão? Eu usei EVA para fazer, mas é uma espiral mesmo, como se forme um tornado. Que legal. Né? Porque ele de fato sai, ele se transforma em um tornado e desaparece. Sim. E aparece, né? Então não precisou ficar em uma perna só. Não, graças a Deus, não. O Césio, ele interpreta quem na peça? Ele é um dos empresários. Ele é um dos empresários. Isso que eu tava, na última vez que ele veio aqui, não foi falar da peça, mas falou da feira cultural que ia ter. A gente tava brincando. Como é que o Saci vai ficar 40 minutos? Difícil, viu? Ele falou, a Suelen vai dar um jeito. Tá bom, confiamos na Suelen. Que legal. E o que você vê no Saci que você vê em você mesmo? Tem alguma coisa? Na verdade, essa parte mais de expressão corporal do Saci, porque o Saci, ele tem movimentos muito rápidos, né? Ele se move ligeiramente e às vezes até demais. Então, isso é algo que o Julian mesmo já tem. Então foi até um pouquinho mais fácil de interpretar ele por conta dessa movimentação, mas eu tive uma certa dificuldade ali porque eu precisava conter em muitos movimentos essa movimentação, até por conta da marcação de cena. Então, para ele não ficar marcando muito, eu precisava conter essa energia do Saci e a minha própria energia também. Você não dança e não canta na peça? Na peça nós todos dançamos, né? Não tem a parte do canto, mas a gente tem a coreografia final ali. Que legal. E qual foi o maior desafio, então, durante os ensaios foi o quê? Durante os ensaios, o maior desafio foi realmente essa energia, né, do Saci com técnica de palco. Porque
É você cuidar com as marcações exatas ali para justamente você não atrapalhar o teu desenvolvimento e o desenvolvimento de quem está em cena junto com você. Sim. Então, mas eu creio que seja somente isso. Graças a Deus, todo o processo criativo, todos os ensaios, tudo que a gente realizou durante esse momento foi muito prazeroso. Então, a gente tinha vontade de estar lá, era legal de estar lá. Os ensaios, por mais cansativos que às vezes eles poderiam ser, era algo gostoso, não era aquele cansativo ruim. Então, foi muito, muito prazeroso todo esse processo da construção da peça. Não existe teatro ruim, existe pessoa que não gosta. Exatamente isso. Não é? Ô Julian, você falou, qual é o seu sobrenome, Julian? Meu é Julian Pablo. Julian Pablo. Julian, nome artístico. Nome artístico, sim. Qual que é a sua idade? Eu tenho 26 anos. 26. Eu não pergunto da Suelen porque eu tenho medo de perguntar idade pra mulher. Então, eu já eu foquei no Saci aqui, né? Porque o Saci tem uma perna, se ele não gostar, ele corre menos. Então tá bom, Saci. Que legal ver vocês aqui participando. E agora vamos falar também com o Bruno que dá vida ao Boitatá nessa história. Pode chegar, Bruno. Enquanto isso eu vou conversando com a Suelen. Ô Suelen, a estreia é aberta ao público, tá chegando. Dia 27 de junho, 8 da noite no UFC Camboriú, como é que tá? Isso mesmo. Dia 27 de junho, próxima sexta-feira, às 8 horas da noite, no auditório do UFC de Camboriú. Estaremos lá esperando vocês. Entrada gratuita, estamos de portas abertas para compartilhar todo esse processo que a gente tem passado nos últimos meses. Entrada gratuita, olha que oportunidade. Teve já a pré-estreia, agora a estreia com entrada gratuita, então só coisa boa. E qual que é a mensagem que o espetáculo pode deixar para o público, principalmente para as crianças? Para as crianças, a gente busca, além de divertir elas, trazer, óbvio, essa questão da sustentabilidade, de cuidado com a floresta, mas como que a gente traz isso para o nosso contexto? Então, por mais que a peça fale num contexto de floresta amazônica, lá das lendas urbanas e tal, do folclore brasileiro, que se passa lá no norte, nordeste do país, vamos trazer isso aqui para Camboriú. O que eu posso fazer dentro da minha casa para salvar a natureza? No meu bairro, na minha rua, na minha escola, na minha cidade. Se cada um de nós fizer um pouquinho, a gente vai fazer uma grande diferença. Então, é isso que a gente conversa depois do espetáculo, né? Pergunta o que as crianças acharam e traz isso. O que a gente pode fazer para o Rio Camboriú? Olha que importante. Foco no Rio Camboriú. Uhum. E a peça, o teatro musical não é só para criança, é para a família toda. Sim, aberto. Idade livre, todos podem assistir, todos vão se divertir. Os adultos vão entender e vão gostar também. Vão entender e vão gostar também. Esperamos, né? Que bom, que bom. Agora o Bruno tá aqui comigo. Como é que foi interpretar o Boitatá? Você já conhecia a lenda antes de entrar no projeto? Muito bom dia, Júlio. Muito bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Suelen. Obrigado pelo convite, Júlio. Como foi o processo de criação, você perguntou, né? Isso. Então, já conhecia a lenda? Eu já conhecia a lenda. Já conhecíamos a lenda de antigamente, né? Quando criança. Mas a partir do momento que a Suelen determinou que esse seria o meu papel, eu foquei, né? A gente estudou bastante. Eu estudei bastante sobre o personagem do Boitatá. Descobri, então, que ele é um ser misterioso, é um ser que envolve muito mistério. Eu acho que a principal característica do meu personagem é essa, né? É o mistério, é o andar meio misterioso, meio desconfiado. Ele é um ser que, por mais que ele é um protetor da floresta, ele é um ser que possui uma raiva interna, né? Das pessoas que não protegem a floresta, que acabam destruindo. Eu tentei trazer ao máximo essa característica para o meu personagem, o mistério e a raiva do Boitatá. Ô Bruno, o Boitatá é como se fosse uma cobra, uma serpente, ou estou enganado? Ele é uma serpente de fogo. Ele é uma serpente de fogo. Uhum. E como é que foi? A criação do personagem, você sempre já tinha a ideia que o personagem, o figurino seria esse? Ou você pensou que ia ter alguma coisa que cobriu o rosto? O figurino foi uma dos principais desafios pra gente, né? A gente pensou em alguma coisa bem mística. Então a gente pensou em alguma coisa que tivesse brilho, que tivesse luz, que tivesse cor. E eu acho que a principal característica é o fogo, né? A gente conseguiu trazer muito bem isso para o Boitatá. E é isso. E qual que é o seu sobrenome? Meu sobrenome é Rafael. Rafael. É isso. Bruno Rafael. Bruno Rafael. É o nome artístico. Nome artístico. E a idade, pode falar pra gente? Posso falar, 26. 26, tá quase a mesma idade, né? A mesma idade do nosso Saci ali. Então vocês têm que parar de brigar, pô. Não, vocês têm muita coisa em comum, para de brigar. Não, é que ele tem medo de fogo e eu sou o contrário dele, né? Então a gente tem uma rixa ali. É a defesa, né? Tem alguma coisa, eu sei que o seu personagem, claro, é bem diferente de um ser humano, mas tem alguma coisa que você se identificou?
Eu acho que a seriedade do Boitatá me traz um pouco pro meu dia a dia. Eu Você sou é uma mais pessoa sério? muito séria. Eu sou, assim, brincalhão, eu dou risada com quem eu conheço, mas eu sou uma pessoa séria, uma pessoa centrada. Então acho que a seriedade, a postura do Boitatá em cena me representa no dia a dia e por isso que teve um pouco mais de facilidade na adaptação do personagem. Que legal. Primeira vez nesse meio de teatro, já fazia alguma coisa? Eu já fazia teatro Já antes. fazia. Eu sou professor de teatro, inclusive. Olha só. Daí foi um pouco mais fácil, mas nada como um ser místico, né? Para tirar as nossas Zona de conforto. da zona de Tirar da conforto, zona de meu Deus. conforto. E foi realmente uma tirada muito grande da zona de conforto, mas a gente conseguiu atingir todos os objetivos. A peça tá maravilhosa. Agradecer em nome de todos os nossos outros, nosso elenco, a Suelen, pela oportunidade de estar representando o folclore brasileiro. De verdade, é inspirador, como eu te falei ali no pessoal mesmo. E agora você representando todo o elenco, eu te pergunto, teve alguma coisa muito engraçada, algum acontecimento durante os ensaios que te marcou? Eu acho que a parte que mais marca a gente é quando a gente finaliza. Finaliza? E a gente fala, trabalho cumprido, o espetáculo foi maravilhoso. E aquilo ali fica na cabeça da gente para sempre, né? Por mais que foi meses de ensaio, mas a parte que a gente de fato finaliza é a parte mais gratificante de todo esse processo. Que legal. Então, por todo o elenco, foi a finalização. A finalização, tenho certeza que todos eles concordam, foi maravilhoso. E Foi como é único. que eram os ensaios? Uma vez por semana? Como é que era? A gente costumava fazer uma vez por semana, todo sábado na parte da manhã, mas quando desse pra gente se encontrar, a gente se encontrava mais vezes. No IFC mesmo? Não, a gente se encontrava na Fundação Cultural de Camboriú. Na Fundação Às vezes Cultural. a gente se encontrou no IFC também. Que legal. Todo o elenco, todo mundo junto. Que legal. Agora eu vou chamar a Josi. Obrigado, o Imagina. Bruno. Chamar a Josi pra gente finalizar aqui a nossa entrevista com a Josi, que é a Josi, que é a coordenadora da peça. Também é a mãe, né, da Suelen. Sim, essa grandiosa. Essa dupla da cultura. Josi, bom dia, tudo bem? Bom dia, Júlio. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Suelen. Bom dia especial para todos os atores aí que fazem parte desse elenco maravilhoso, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje. E como é que foi pra você estar nesse projeto? Então, foi muito gratificante, né? Eu sou produtora cultural já há alguns anos e fazer parte desse projeto, tenho trabalhado com a Sueli em outros projetos também, né? Tenho essa felicidade, ela desde pequenininha, né? Mãe é suspeito, né? Mas ela, assim, desde pequenininha, desde os 4 anos, ela já era artista, né? Ela já fazia selfie, ela já filmava ela, dizendo que ela ia... Mas isso aí é culpa tua. Então, assim, é muito gratificante, né? E pela seriedade também que ela tem e responsabilidade no trabalho que ela faz. Então, legal. eu também, enquanto profissional, gosto muito de trabalhar com ela nesse sentido. E assim, com todo o elenco, né? Tem sido maravilhoso. E eu gostaria até de comentar aqui, né? É complicado porque para acontecer algo, sempre tem muitas pessoas envolvidas. Então, a gente tem até a preocupação de deixar alguém para trás, né? Mas é legal a gente comentar que o professor Juarez, ele ajudou principalmente nos ensaios com os menores. A gente tem o próprio Césio, como você falou, que faz parte do elenco, que é uma pessoa já experiente também nessa área de teatro, da área circense principalmente. Sim. E a esposa dele, a Catinha, né, que comporam a peça também, que somaram muito. E eu acho que uma coisa bacana que a Suelen permitiu foi na criação do espetáculo, essa parceria com os atores, e os atores puderam construir os seus personagens, né? Os próprios atores, como eles comentaram aqui agora, o Boitatá e o Saci, eles trouxeram, a partir da pesquisa deles, algo para o personagem. E algo comportamental, algo do figurino, né? O figurino foi montado por eles também, então teve toda essa parceria e essa construção. E uma coisa bacana foi, como é uma peça infantil, ela não é pesada. Até o vilão acaba sendo suave, porque ele é muito atrapalhado, né? Dá um spoiler agora. Então o vilão, ele é mau, mas tipo, ele é muito atrapalhado, ele já entra caindo, ele tem um bigodão enorme, né? Então tem umas coisas assim que fazem realmente a diferença. E eu acho que isso é muito bacana, quando existe essa soma, né? Essa soma do elenco, das pessoas fazerem parte.
Nós temos também as cantoras que são maravilhosas, né? A Yara e a Tainá, elas cantam de coração, elas abrem a garganta, abrem os braços, abrem o peito e cantam maravilhosamente no espetáculo, é maravilhoso. A gente tem a Yuki, que treinou as tinininhas, né? Que a gente costuma de brincar. Ah, é as tinininhas, lá vem as tinininhas, né? Que são as pequenininhas, as bailarinas pequenininhas. Então elas vêm e elas fazem tudo maravilhosamente. A gente tem a criação das letras, que a Suelen não comentou, que são maravilhosas. As letras que foram criadas para as músicas que são cantadas tem no música espetáculo. original, então. Músicas originais, 3 músicas originais. Olha, que legal. E nós tivemos a parceria do Ti, né? Que é o pai da Yuki. Ti Gonçalves. O Ti Gonçalves, que ajudou a compor isso de parceria mesmo. Ele encabeçou, tentou a ideia e foi ajudando. E as letras ficaram maravilhosas. Então, acho que isso é mérito. Isso é teatro. Isso é cultura. Isso é cultura, isso é alegria, sabe? Assim, você vê que o pessoal tá lá, como a senhora falou, sábado de manhã, né? Ensaiando e tá todo mundo com um astral bom, tá com a cara boa, tá dando ideia, tá sendo partícipe do processo. Que legal. Né? Então, acho que isso dentro desse espetáculo, assim, foi o que aconteceu de mais maravilhoso. Sim. E que teve espaço para esses atores crescer e se desenvolver e é por isso, eu penso que é por isso que está trazendo esse resultado. Então, quero agradecer em especial também, aproveitar a oportunidade, né? Como também, atualmente, eu sou funcionária da Fundação Cultural de Camboriú, eu ocupo a função de coordenadora de programas e projetos culturais. Ano passado, quando eu aceitei esse desafio junto com a Sueli, na época eu não trabalhava na Fundação Cultural, né? Isso aconteceu esse ano, mas tive a felicidade, né? Já tínhamos a proposta de ter a Fundação Cultural como parceira, tivemos a oportunidade, então, esse ano de firmar essa parceria, agora com o nosso presidente da Fundação Cultural, Felipe Ponte. Vou dar um abraço para ele. Um abraço aí, Felipe Ponte, um abraço para os funcionários da Fundação Cultural. Traga ele aqui, hein? Quero entrevistar ele. Para Ana, para o Césio, né? O Natan, a Ingrid. O Césio que é o bigodão, né? O Césio é o vilão bigodudo. Eu quero ver o Césio de bigode, meu Deus. Ele usa sapato de palhaço também. E uma barrigona. Meu Deus. Ele é palhaço, né? Ele é da palhaçaria. Ele é da palhaçaria, a família dele. Ei, vou dar um spoiler agora. Aquela barriga não é falsa, é dele mesmo, tá? Mas ele tá com uma falsa por cima. Ah, então ele queria... Tá com 2 barrigas. É a dele e a falsa. A dele somada a falsa. Então, assim, tudo isso tem sido maravilhoso. E a parceria também do município, né? Das instituições municipais, como a gente teve ali da Secretaria de Educação, né? Quero agradecer em especial a secretária Karen Krieger, né? Que tem sido parceira também, tem enviado as crianças para assistir o espetáculo. O Instituto Federal Catarinense, a diretora Cirlei lá, que tem nos cedido o espaço para as apresentações, para os ensaios, tem sido muito parceira também. Show essa parceria, eu gostei. Né? Sempre quando a gente fazia teatro na Fundação Cultural, eu falava, acho que pra Suelen e pro professor também, que a gente deveria ter um palco pra gente, e a gente lembrava do IFC. Que bom que deu certo, né? Graças a Deus. Sim, sim. Lembrando que nós também teremos agora no segundo semestre, aproveitar o momento para divulgar, a gente está lançando o programa Cultura em Movimento. Cultura em Movimento. Cultura em Movimento. O Felipe até acho que já veio falar sobre ele, então nós teremos muitas oficinas e uma delas é a oficina de teatro, que vai iniciar lá dando sequência nessa parceria com a educação. Essa oficina ela vai acontecer dentro da escola Anita Garancini. Opa! Ali no Monte Alegre, que é uma escola que já possui o teatro na sua estrutura. Que maravilha. Né? Então a gente vai dar sequência no teatro e quer reforçar cada vez mais para que se tenha um grupo de teatro aí. A gente tem muita gente talentosa em Camboriú. Projetos aí vindo por aí. Então vou mais trazer novas coisas pro Natal, talvez chegue logo. Especial de Natal. É importante falar também que essa oficina de teatro agora, que vai dar sequência nesse segundo semestre, é ministrada pela Catinha, que é a nossa cuca no espetáculo. Que legal. E ela vai estar dando as aulas ali na escola Anita Garancini. Então vou trazer mais gente da cultura pra gente falar só disso daí. Tem muita coisa acontecendo. E a cultura, eu sou suspeita, né? Mas a cultura é maravilhosa, porque a cultura ela está em tudo, ela está em todos, e por meio da cultura você consegue abordar temas que são críticos, mas que são muito relevantes e que precisam ser abordados dentro da sociedade.
né? Então, quando a gente fala de cultura, quando a gente faz cultura, é um serviço para a comunidade, é um serviço para o município e é alegria, é diversão, é descontração, é o que nos distingue, sabe, dos animais. Eu penso fortemente nisso, que é tudo que a cultura consegue abordar, todas as dimensões que ela traz de transformação. Que legal. Ó, agora vamos ler recadinhos do YouTube, tá chegando aqui pra gente. Alguns destaques, tem bastante recadinho, não vai dar tempo. A Leide Moura, lá do Rio de Janeiro, tá escutando a gente, falando assim, muita boa sorte na estreia da temporada. Leide Moura, Alessandra Moura, né, lá do Rio de Janeiro, a nossa amiga carioca. Muito obrigada. Pamela Roberto, vocês conhecem Pamela Roberto? Conhecemos. Quem é a Faz Pamela? parte do elenco? Olha só, a mãe do Saci! Olha, eu Que percebi porque ela diz assim, ó, parabéns, muito sucesso, o Saci é o mais lindo? Ah, com certeza. perfeito. Ela tá certa, ela. Tem que achar mesmo. Sim. Também o professor Juarez, ele fala que as minhas alunas da minha oficina de teatro estão realizadas com o apoio do UFC, estão dando um show nessa montagem aqui. A galera participando, interagindo. Olha, a Leide Moura também no nosso WhatsApp aqui, ó. Muita boa sorte na estreia a todos os envolvidos, então, né? Tá certo, e nessa temporada também ela tá digitando aqui, mandando pra gente. Que legal, Ale, obrigado aí pela participação. Então, pra fechar com a Suelen, com a Josi, pra reforçar pra gente dia, horário, local e como que o público pode fazer pra assistir o espetáculo. Teremos 3 próximas datas. Próxima data mais próxima, dia 27 de junho, próxima sexta-feira. Vamos ter as 3 sessões, né? 2 fechadas para as escolas e a nossa estreia oficial, que vai ser às 20 horas no auditório do Colégio IFC, aberto ao público. Só chegar lá, ingresso gratuito, portas abertas e pegar o seu lugar. As nossas outras 2 datas, a outra é fechada também para os alunos do IFC. E no Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, um domingo, vamos estar apresentando lá no Bruno Nitz também um musical completo. Dessa vez, o ingresso será pago para a gente conseguir arcar com as despesas do teatro. A gente consegue sortear ingressos aqui? Conseguimos, quem sabe um pouquinho mais pra frente. Então lá em outubro eu volto a conversar com vocês, hein? Então, ó, dia 27... tá aí então, dia 27 de junho, né? Essa quinta-feira, às 20 horas. Sexta-feira, eu tô com quinta na cabeça. Não dá. 27 tá certo, né? 27 às 8 horas da noite, no auditório do UFC, o antigo Colégio Agrícola, quem é mais Isso antigo aí, de quem é mais Camboriú, né? tradicional. Isso mesmo. Então, um espetáculo que valoriza a nossa cultura, traz o folclore brasileiro para palco, fala do meio ambiente de forma leve e divertida. Então, parabéns a toda a equipe da Aliança dos Guardiões. Por que esse nome, Aliança dos Guardiões? Ou só quem vê a peça vai descobrir? Não, eu acho que é uma coisa que fica um pouco implícita, assim, né? O Curupira até fala, eu preciso montar uma aliança, porque ele é o primeiro a ficar sabendo, né? O Curupira, que tá acontecendo alguma coisa de errado, que tem gente querendo destruir a floresta. E daí ele toca o apito dele e chama todos os guardiões, e ele faz essa aliança, esse combinado, pra eles fazerem essa equipe, essa aliança entre eles, os guardiões. Que legal. Pra conseguir salvar a natureza. Que legal. Gente, parabéns a toda a equipe do Teatro Musical, a Aliança dos Guardiões. Então você, ouvinte, ó, não perca essa sexta, dia 27, às 8 da noite no IFC. Chegue antes, né? Chegue antes, chegar um pouquinho mais cedo, pegar o seu lugar, né? Garantir. Consegue tirar foto com o elenco? Conseguimos, no final da peça tiramos fotos. Ah, que legal então. Auditório do IFC, o Colégio Agrícola, é o convite da cultura pra você, ó. Microfones abertos sempre pra cultura, tá? Obrigado, Josi. Obrigado, Suelen. Seguir no Instagram também, né? Vocês têm Instagram? Temos o Instagram do musical, Alianca dos Guardiões _musical. Opa, coisa boa. Tudo certo? E seguir a Cultura Camboriú também no Instagram, né? Isso, @Cultura Camboriú. Nos segue lá e não perca o espetáculo. Show! Posta a foto lá assistindo, marca Cultura, marca Aliança, marca todo mundo para divulgar cada vez mais a nossa cultura de Camboriú da região. Muito obrigado, vocês sempre têm microfones ligados aqui, a cultura toda. Grande abraço, obrigado, tudo de bom. Muito obrigada. Agora a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos apresentando o Show de Sábado com Júlio Valério.